Bom, então é um prazer estar aqui com o João Cláudio, da Rede Mix, sócio da Rede Mix, e que vai bater um papo aqui com a gente sobre empreender e, mais especialmente, sobre empreender no setor supermercadista. Tá? Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, João. Então, primeiro, falar um pouquinho sobre esse teu processo, né, de escolha de estar no setor dos supermercados. Aí eu vou fazer um parênteses, talvez tentar ser um pouco, porque assim, é muito massa a história, mas... Vamos lá. Agradeço também o convite, né, Horácio e todo o pessoal aí do CDL. Minha trajetória no setor de supermercado se iniciou, eu nasci de uma família de comerciantes, né? Meus pais, meus avós e pais sempre tiveram o tino do comércio. E no final dos anos 84, eles montaram um pequeno supermercado na cidade de Amargosa, cidade deles, né? Eu nasci em Vitória da Conquista, mas me criei lá. Digo a todos que sou de Amargosa, porque é onde eu tive toda a minha trajetória. E eles montaram um pequeno supermercado em sociedade com um tio meu, e eu comecei a frequentar essa loja, uma pequena loja lá na praça de Amargosa, tinha aproximadamente 110 metros quadrados, 2 checkouts. Eu comecei a frequentar esse ambiente e me apaixonei pelo aquele negócio do supermercado, né? Pelas gôndolas, pelas mercadorias, pela aquela dinâmica, né? O setor de supermercado é muito dinâmico, aquilo foi me envolvendo e eu comecei a trabalhar. Meu pai sempre me incentivou muito a trabalhar, sempre me deu total liberdade, autonomia, mesmo criança, de fazer aquilo que eu quisesse, contanto que fosse trabalho no supermercado. E isso foi me empolgando e eu fui começando a atender fornecedor, gostando da área comercial, comprar produto, enfim. E me apaixonei por isso. Vim a Salvador adquirir mercadorias, meu tio me convidava para vir 2 vezes por mês. Para mim era o dia mais feliz do mês, quando ele me convidava para vir para Salvador, porque saía de Amargosa, uma cidade pequena, vim para Salvador, para esse mundo completamente diferente, de oportunidade, de ver tantas coisas. Chegava na calçada, aqueles atacados enormes, aquela coisa volumosa, aquilo me deixava encantado, nos atacados do Paz Mendonça, na BR-324. Era assim um dia para mim como se eu estivesse frequentando um parque da Disney. Enfim, aí no final dos anos 88, meus pais resolveram vir para Salvador em função, eu tenho uma irmã que tinha um problema de saúde grave, precisava de tratamento, e a Amargosa não tinha recurso para isso, e minha mãe, junto com meu pai, decidiram vender a parte da sociedade lá da empresa em Amargosa, e viemos para Salvador para montar um outro negócio aqui, que com certeza seria supermercado, que era o que a gente sabia na época fazer. E viemos, quando foi em 89, nós montamos uma loja aqui no bairro do Matatu, em sociedade de novo com outro tio, porque nós não tínhamos recurso suficiente para montar a empresa e a loja sozinho. Esse tio é Paulo, que ele trabalhava, era funcionário do Banco do Estado da Bahia, e ele se disponibilizou em ser sócio nosso. E nós montamos, quando foi em 90, nós conseguimos abrir uma segunda loja no Estiep, e aí eu já tocava a parte comercial toda da empresa, com pouca idade, eu tinha 15 anos na época. E já tocava toda a parte comercial da empresa, atendia fornecedor, saía para comprar produto, enfim, cuidava disso tudo. Quando foi em 95, nós adquirimos uma terceira loja no bairro do Engenho Velho de Brotas. E aí, no ano de 96, nós adquirimos uma quarta loja no bairro de Paripe, uma loja bem maior do que as que nós tínhamos. E aquilo para a gente foi um divisor de águas, porque nós decidimos na época que para tocar aquela loja bem maior, que ia necessitar de muito mais esforço e dedicação nossa, nós decidimos na época vender as 2 primeiras lojas, que eram as menores, e vendemos e fizemos foi a melhor decisão nossa na época, e fomos nos dedicar praticamente exclusivo a essa loja. E para a gente foi um divisor de águas na nossa empresa. Logo depois nós conhecemos alguns supermercadistas também de bairro aqui de Salvador, que tinham empresas e lojas das mesmas características nossas, e resolvemos criar uma central de compras, né? Nos juntar para agregar volume, para tentar condições melhores com os fornecedores, tentar adquirir produtos direto das indústrias, e assim a gente visitamos na época em Fortaleza, lá o Honório Pinheiro, que já tinha um trabalho bem maduro
nessa questão de central de negócio, vimos o modelo, ele apresentou para a gente tudo, passamos quase um dia e meio lá em Fortaleza conhecendo tudo e voltamos com a certeza que aquele era o caminho. E demos andamento na central e essa central foi tendo mudanças de percurso, pessoas que estavam no grupo e não tinham característica de união, estava ali para se beneficiar às vezes de uma coisa boa, mas não dividia o médio e o ruim, porque quando a gente está junto a gente tem que dividir o bom, claro, o médio e o ruim, né? Tem que ter essa cultura mesmo de estar todos no mesmo barco e essas pessoas foram saindo, e nós ficamos em 5 e quando o grupo ficou menor, ele ficou muito mais fortalecido, porque ele criou uma unidade. E essa trajetória nós estamos nos conhecendo mais quando foi no início por volta foi 2009, nós resolvemos montar uma loja de sociedade nossa, dos 5. E a partir dessa loja, a gente deu tão certo que a gente decidiu que a gente só ia expandir, né, essa empresa que nós éramos sócios. E assim foi feito e nós fomos expandindo, abrindo lojas e depois nós fizemos a integração daquelas lojas que éramos nossas individuais nessa empresa. E hoje nós temos a Rede Mix, somos 5 sócios, temos 17 lojas em Salvador e região metropolitana. Empregamos quase 2.500 colaboradores e é um negócio, a vida da gente. Belíssima história. Quando você fala assim que é a vida da gente, assim, eu vejo você falar de uma forma muito empolgada sobre assim, atuar no setor de supermercado. Dentre as diversas atividades, qual é aquela que te empolga mais? Quais aquelas que realmente você diz, porra, isso me diverte, isso realmente é a minha cachaça? O setor de supermercado é um setor que se relaciona com muita gente, isso me deixa bastante empolgado, me motiva muito. Né? Tanto que eu sou da área comercial, a gente tem contato com gente, com muitos fornecedores, a própria equipe da loja. Né? O supermercado, eu costumo dizer que tudo é muito. A única coisa que é pouco é o resultado. Se a gente não tiver muita eficiência, a gente não obtém resultado. A margem é muito baixa. Então, o supermercado tem muito cliente, tem muito produto, tem muito fornecedor, tem muita mão de obra, tem muito colaborador. Então, tudo é muito. E isso me empolga, porque é muito dinâmico. Né? Você lida com 12 mil SKU de produto. Por exemplo, na minha área comercial, eu tenho que gerir 12 mil SKU de produto. E não são 12 mil produtos estáticos, são 12 mil produtos em movimento. São produtos que eles têm que estar inserindo e delistando constantemente produtos, porque tem produtos que vão perdendo performance e você tem que buscar outros de melhor performance, inovações, enfim. Isso me deixa bastante empolgado. E a relação com pessoas, né? Me relacionar com pessoas, com fornecedores, com colaboradores, com clientes. Então, eu adoro essa minha função na empresa. Né? Eu sou da área comercial, adoro isso, não gosto da área burocrata da empresa, da parte contábil, financeira, nunca tive paixão por isso, nunca lidei com isso, não é a minha área. Eu tenho bastante convicção do que eu gosto e do que eu sei, o que eu posso aprender, daquilo que eu não tenho relação e reconheço bastante, assim, faço um exercício na minha vida de reconhecer as minhas deficiências. Então, eu tenho uma deficiência com tecnologia, então eu não me atiro na tecnologia. Eu procuro conhecer dela o que é suficiente para o meu trabalho. Mas jamais eu tocaria a área de TI lá da empresa, certo? Tem lá meu outro sócio que cuida, e ele cuida e, para mim, ele cuida tão bem quanto eu da área de compras. E cada um toca o seu e a vida continua. Vem cá, você falou da área comercial, contábil, financeira, tecnologia da informação. Quer dizer, são vários aspectos da gestão. Mas quais são as competências organizacionais que você diria que são mais essenciais para alguém dar certo no setor de supermercado? O setor de supermercado, como eu falei, que ele é um setor que o resultado é muito pequeno, você tem que ter muita eficiência, muito controle. Né? Eu brinco essa trajetória minha de supermercado já desde 11 anos, eu tenho hoje 48, já são quase 37 anos de varejo convivendo com esse mercado. Eu costumo dizer que supermercadista, para ter sucesso, ele tem que ser um verdadeiro catador de moeda.
Porque a soma dessas moedas é que te entrega o resultado, certo? Então, o setor de supermercado, por ser o resultado bastante pequeno, você tem que ser bastante organizado e ter uma capacidade de juntar essas moedas, de ser bastante eficiente. Se é no financeiro, é ter bastante eficiência no financeiro. Se é no comercial, você tem que ter bastante eficiência no comercial. Às vezes você gasta uma energia tremenda para disputar 2 centavos de um produto com o fornecedor. E aquilo é essencial, às vezes, para o resultado daquele produto e daquele fornecedor. Porque é aqueles 2 centavos, 3, que no volume vai te entregar um resultado. Uhum. Então, o setor de supermercado, para mim, por ter esse resultado pequeno, você tem que ser bastante eficiente. Você tem que ser organizado. Você não pode ter uma empresa com burocracia, você tem que ter uma empresa organizada, porque a burocracia no supermercado lhe atrapalha. Porque como é um setor vivo, se você for uma empresa burocrata, você não atende o consumidor. Porque você vai criar tanta regra que você vai bloquear ele na loja. Então você tem que ser organizado, eficiente e tem que ser flexível na área de venda. Você tem que ter flexibilidade com o seu fornecedor, você tem que ter capacidade de flexibilidade com ele, com o fornecedor, você tem que ter capacidade de flexibilidade com o cliente, né? Porque no final é a soma disso tudo e é tudo muito pequeno. É tudo muito pequeno. As pessoas que não conhecem o setor de supermercado não imaginam isso. Sim. Né? Esse meu tio, que era bancário, ele não tinha a menor noção do que era supermercado. Quando ele entrou na sociedade com a gente, 1 mês depois ele disse: rapaz, que mundo completamente diferente do que eu vivia no banco. Eu imagino. E vem cá, e com 5 sócios, como é que se dá o processo decisório de vocês? Nossa empresa tem 5 sócios e para mim é o grande sucesso da nossa empresa é ter esses 5 sócios, porque nós somos 5 pessoas completamente diferentes, que nós nos complementamos. Eu brinco lá na empresa que a Rede Mix é um grande quebra-cabeça de peças diferentes que se complementam. É um mix mesmo. Não existe quebra-cabeça de peças iguais. Né? Ninguém monta um quebra-cabeça com peças iguais. E como nós temos características diferentes, cada um toca a área que tem mais afinidade. Né? Eu tenho uma sócia, Jerusa, que é uma pessoa extremamente competente na área financeira e de RH, extremamente competente, uma pessoa que tem uma competência fora do comum, super controle, pessoa de controle, uma pessoa... Tem Marcelo, que é outro sócio que cuida da área de operações, também um cara que tem bastante conhecimento nessa área, e na área de expansão também, de construção de lojas. Apesar de ele não ser um engenheiro, mas ele tem uma habilidade enorme nessa área. Uma área que, por exemplo, eu não domino nada de construção. Então, tem Marcos, que cuida também da área de pessoal. Tem Lucas, que cuida de tecnologia e contabilidade, que ele é contador, é formação dele. Né? Então, a Rede Mix dá certo por isso. Nós não somos iguais. Se todos tivessem habilidade de comercial, não tinha ninguém para tocar a TI, a contabilidade. Então, eu acho que a Rede Mix tem essa característica que, para mim, é fundamental no sucesso do nosso negócio. E na decisão, meio que... Aí, na decisão, o que é que a gente faz? Cada um tem autonomia na sua área para decidir. E se caso você tem alguma decisão que você não se sente confortável em tomar sozinho, a gente compartilha. Nós temos um turno por semana. A gente se encontra no nosso escritório, na nossa sede, pelo menos 2, 3 horas a gente passa juntos para estar compartilhando até decisões tomadas ou algumas que a gente não tenha conforto em tomar sozinho, a gente compartilha. E, pra você ter uma ideia, nós nunca tomamos, na nossa empresa, nós temos uma diretriz que nós começamos assim, a gente não abre mão, a gente não toma nenhuma decisão por voto. Nenhuma. Só consenso. Porque o voto vai ter o ganhador e o perdedor. E isso vai gerar desgaste. Então a gente coloca o assunto, se não tiver consenso, a gente dá um prazo para aqueles que querem convencer o que não quer. Se naquele prazo a gente conseguir convencer, ótimo. Se não convencer, esquece o assunto. Muito bom. Pô. E tem dado super certo. Principalmente quando a gente quer expandir, quando quer adquirir alguma área, a gente utiliza muito isso, é fundamental.
porque a gente já deixamos de adquirir área porque um ou dois não queria e a gente não conseguiu convencer e a gente recuou. Porque a gente acha, não, é melhor a gente recuar do que a gente insistir, depois não dá certo, olha o desgaste que a gente vai ter dentro do negócio. O negócio é muito mais importante do que aquela única unidade. Então a gente tem essa característica e eu acho também que é uma coisa fundamental no negócio da gente. A gente se respeita muito, né? A gente reconhece bastante as qualidades, as virtudes e as deficiências de cada um. E a gente não potencializa as deficiências, a gente sempre potencializa as virtudes e as qualidades de cada um. Então é muito bom, o convívio entre a gente é excelente. A gente briga, a gente diverge. Claro. Mas como a gente se respeita, a gente, quando está lá, o pau quebrando, olha um pouco e diz, rapaz, a gente tem o mesmo objetivo. É isso que importa. É impossível, assim, você ter um nível de relação dessa intensidade, né, sem que você admita, às vezes, discordar, brigar, porque O importante é ter respeito. Né? Se a gente se respeita, a gente vai divergir, vai brigar, mas no final a gente se respeita, acabou. E nós somos pessoas que a gente se conheceu no mercado. Eu tenho só Paulo, que é meu tio, e Lucas hoje, que já tá fazendo a parte sucessória dele, né? De Paulo, ele já está na empresa há uns 12 anos, ele já começou cuidando das coisas de Paulo. Os outros são pessoas desconhecidos que a gente conheceu no mercado, então não tem relação nenhuma. E hoje nós viramos praticamente uma família. A gente criou um laço de amizade, de vínculo mesmo, que hoje já somos padrinho de filho um do outro. Legal. Então já virou, a gente brinca que a Redmix hoje é uma família. E é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então a gente tem que criar um ambiente harmonioso, um ambiente que motive a gente a frequentar aquilo, né? Eu particularmente acordo de manhã para ir trabalhar, para mim é como se eu estivesse indo para um parque de diversões. Minha esposa às vezes fica me questionando, ela agora está estudando psicologia, ela fica, você parece que é maluco, acorda de manhã para ir trabalhar, numa felicidade, parece que está de férias. Eu disse, mas se eu não transformar meu trabalho em umas férias, se eu não transformar meu trabalho num parque, num lugar que me traga felicidade, que motivação eu vou ter para ir trabalhar? Isso eu levo para dentro da empresa e eu levo para contaminar e contagiar a minha equipe. Ave Maria. Sorrir para mim no trabalho, eu brinco com a equipe, eu digo, sorriso aqui é salário indireto. Legal. Deixa eu perguntar uma outra coisa em relação à inovação. Né? Assim, todos os setores competitivos têm uma dinamicidade muito grande nos dias de hoje. Então, a gente tem aí o comércio eletrônico, tem uma série de inovações logísticas. Como é que vocês fazem para vocês estarem atualizados em relação às novas tecnologias que estão sendo disponibilizadas para o setor? Veja só, hoje nossa empresa, nós temos quase 2.500 colaboradores. Hoje nossa empresa tem um nível de alta e média administração hoje já com profissionais bem capacitados, uma coisa que a gente tem buscado muito no mercado. A gente tem hoje uma equipe bastante capaz em todas as áreas. A gente tem profissionais de grande competência, profissionais que já passou por outras empresas do próprio setor ou de outras empresas do comércio que está com a gente. Então a gente prima por isso, a gente prima muito por qualificação. A gente tem também uma cultura na nossa empresa que é de formação de profissionais. Por exemplo, na área comercial que eu cuido, praticamente 90% da minha equipe, eu tenho uma equipe de quase 25 pessoas, foram formadas dentro da empresa. Foram pessoas que a gente tirou de dentro da empresa. Por exemplo, a pessoa era assistente de gerente, era auxiliar de caixa, mas fomos lá, pensamos, trouxemos para o comercial e ela vai se adaptando, enfim, estamos formando. Na parte de inovação, o que é que a gente faz muito também? A gente viaja muito, a gente vai conhecer muita coisa, até fora do Brasil mesmo. A gente frequenta feiras como a NRF e outras feiras de tecnologia para ver o que está acontecendo lá. A gente viaja muito para visitar também outras empresas do setor. Eu tive a oportunidade de presidir a Associação Baiana de Supermercados no ano de 2013 até o ano de 2016. Para mim foi a maior faculdade que eu fiz na minha vida, tocar a associação que representa o setor, que eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todo o país, as outras entidades representativas de cada estado, os presidentes,
consegui construir uma relação com vários supermercadistas de vários tamanhos no Brasil. Então a gente consegue criar esse network, a gente viaja muito para conhecer. Agora mesmo, em janeiro, fevereiro, a gente está planejando fazer uma viagem para Florianópolis para conhecer um grande supermercadista lá, amigo nosso, que está com um avanço em tecnologia bastante grande. Ele já se prontificou: João, no dia que você quiser vir para aqui, a gente vai te apresentar tudo que a gente está fazendo aqui na parte de consumidor, de CRM, de tudo. Traz teu time para fazer uma imersão aqui, passar 2, 3 dias aqui. Florianópolis é benchmark. Para entender tudo como é que funciona, velho. A empresa está aberta para você. Então, isso para a gente é muito bacana. Do mesmo jeito que a gente abre a nossa empresa para quem quiser. Sim. Foi uma característica que eu levei para dentro da associação nos 4 anos de mandato meu lá. Foi de trazer supermercadistas, principalmente do interior. Eu fui supermercadista do interior, eu entendo a necessidade que essas... E hoje em dia, muito mais pela exigência que o consumidor tem. E hoje tá muito mais fácil. Eu brinco às vezes quando o pessoal, mas hoje está difícil. Eu disse, rapaz, difícil foi quando eu comecei, velho. Lá em Amargosa, que a gente não tinha nem computador. Era tudo feito no lápis, e no papel, e no caderno, e na agenda, né? Minha mãe controlava o financeiro da empresa com agenda de papel. Anotava compromisso de pagamento numa agenda de papel. Hoje em dia você tem tecnologia ao teu alcance, você tem equipamento, você tem tudo. E está disponível para todos. Eu fiz minha tese de doutorado na área de redes de cooperação. Sim. E aí visitei 24 redes diferentes no país, e inclusive mais de uma de supermercado. Uma em Volta Redonda era uma rede pequena, 12 supermercados, mas eles tinham um negócio super interessante chamado diagnóstico cruzado. Eles assim tinham um plano de a cada 2 meses eles visitavam um dos supermercados da rede. E aí tinham todo um checklist que eles iam verificar para cada área de gestão, quais eram as práticas observadas. E eles aí faziam um relatório, então tinha uma comissão acho que de 2 ou de 3 que chegavam no mercado, olhavam, viam as não conformidades, mas ao mesmo tempo também viam o que eles gostavam e que poderiam incorporar no seu mercado. Então era um processo muito bem estruturado de aprendizado, muito bacana. Para você ter uma ideia, nós, no meio do ano passado, eu fui provocado por um dos executivos que trabalha com a gente, Alexandre Maia, um cara super competente. Ele me provocou: João, a pandemia deu uma aliviada, vamos fazer uma viagem, vamos a São Paulo, já tem 2 anos que a gente não sai daqui, velho, estamos fechados aqui em Salvador, vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos. Aí levamos nossos arquitetos que fazem os projetos da gente, Brazão, né? Ele e Marcos, o sócio dele. Convidei ele, vamos. Aí eu disse, vamos aproveitar, vamos em São Paulo e Belo Horizonte. Aí liguei para alguns supermercadistas que eu conheço. Nós visitamos, nesses 3 dias, 35 lojas de supermercado. Uau. 35 lojas. Nós vimos muito mais coisas que nós não devemos fazer do que coisas que nós devemos fazer. Então a gente volta, o mercado hoje lhe proporciona você estar atualizado, mesmo à distância. Então, nós voltamos com a sensação de, antigamente a gente ia em São Paulo ver o que a gente precisava copiar. A gente vai em São Paulo e vê um monte de loja que as nossas aqui estão em condições melhores, mais atualizadas do que a de lá. Por quê? Porque a gente está futucando sempre outras praças, a gente está visitando outras praças, viajando, né? Como eu te falei, é um NRF, eu faço parte de um projeto da Seara, um excelente fornecedor nosso. Eles têm um projeto chamado Escola de Negócios Seara, que eles proporcionam a gente uma viagem uma vez por ano para visitar universidades fora do Brasil, e a gente faz uma imersão nessas universidades para falar sobre o setor de supermercado e visitar lojas. Nós fomos para o Vale do Silício em 2019, foi uma viagem, passamos 7 dias no Vale do Silício com a Seara. Tinha no grupo, deveria ter uns 60 supermercadistas do Brasil. E aí é uma viagem riquíssima, porque você tem a oportunidade de trocar experiência com 60 supermercadistas, empresas de vários tamanhos. Então, é uma viagem, tipo assim, é agenda congelada. Eu digo lá na empresa, isso aqui, velho, é uma viagem imperdível. Agora, no início do ano, em abril, nós fomos para a França.
a faculdade de Sorbonne, passamos uma semana lá, visitando supermercado da França, visitando. Então, e aí você traz um monte de coisa do que é que está acontecendo. Agora nós estamos programando fazer uma viagem também para uma feira internacional na Europa, para ver o que é que o mundo está oferecendo. E quando você fala em tecnologia, por exemplo, a gente tem hoje um centro de distribuição. Sim. Praticamente todo automatizado. O abastecimento de nossas lojas é todo automatizado. O cliente passa no checkout da Redmix, quando chega à noite você baixa a venda, gera um pedido automático sem distribuição, separa, no outro dia vem aqueles produtos que vendeu no dia anterior. Por quê? Porque a gente não pode ter estoque em demasia na loja, a gente não pode ter excesso de estoque, porque a gente precisa ser eficiente, porque o supermercado exige, o setor exige essa eficiência. Né? Então, essa tecnologia, esses equipamentos, esse software que você tem, lhe dá um subsídio de você ser muito mais eficiente. Quando o setor teve uma mudança, né, uma transição com a chegada da informática, né, e eu vivi bastante isso, que muitos ficaram pelo caminho, porque não conseguiram abrir a mente e entender que aquilo ali ia trazer um nível de conhecimento para o negócio infinitamente maior do que o que a gente tinha no passado. O supermercado era um negócio até o fim da inflação e se transformou em um outro negócio com o início da estabilidade da moeda. Até a inflação, o setor era um. Depois, o setor virou completamente diferente e mudou de mão. O que que fazia? Mudou de mão. O que que fazia diferença em termos de competitividade até 94 e que deixou de ser um fator competitivo importante até pós 94? Até 94, a empresa de supermercado bem-sucedida era a que tinha capacidade especulativa. Então, quem tinha capacidade... Tanto que o único setor numa empresa de supermercado que tinha evidência até 94 era o setor comercial. Não existia setor de TI, não existia setor de controladoria, não existia, era comercial. Quem era um bom comprador tinha sucesso. Por quê? E capacidade de estoque. Né? Especulação. Quanto mais estoque você tinha, mais saudável era a sua empresa. Hoje em dia é o contrário. Quanto menos estoque você giro, tem, você é mais saudável. Sim. Porque você gira mais. Que o ganho está no giro. Claro. Né? Antigamente não. Você comprava mercadoria, deixava no depósito, ela estava ali remunerando sem vender. Hoje em dia não. Se você tiver mercadoria no estoque e não estiver vendendo, você vai quebrar. Porque ela está tomando o resultado daquelas que vendem. Sim. Daquelas que te entregam o resultado. Então hoje, e essa tecnologia te deu condição de ser eficiente. Quando eu digo que a nossa empresa, quando nós... Tem alguns casos assim emblemáticos no nosso negócio com essa mudança de cultura. Imagine meu pai, um cara na época que nós implantamos esse sistema, implantamos um centro de distribuição, isso tem uns 15 anos. Ele tinha 73 anos na época. Ele é acostumado a chegar na loja, ele já não tinha atividade nenhuma na empresa. Ele, um belo dia, ele chegou para mim e disse: a partir de hoje, não me conte mais nenhum problema, que eu não quero saber. Eu não quero mais trabalhar. O negócio, vá tomar conta do negócio, não me participe em nada. Eu quero vir para aqui só para passar meu tempo. Ele ia para a loja, ficava lá só passando o tempo. Enfim, nós fizemos a centralização do estoque, botamos no centro de distribuição, implantamos o sistema de reposição automática de mercadoria. O que foi que aconteceu? Os estoques da loja começaram a cair, porque você recebia mercadoria diária. Sim, claro. Um belo dia ele entrou em desespero. Quando eu cheguei na loja, ele olhou para mim e disse: a empresa está quebrando? Eu disse: por que o senhor está preocupado? Ele disse: cadê a mercadoria? Onde é que está o estoque? Porque para ele a saúde da empresa era o estoque. Porque ele era dessa cultura. Aí eu disse: o senhor está achando que a gente está quebrando porque o senhor não está vendo mais o depósito? O depósito não tinha mais nada. Porque chegava, né, o abastecimento é diário. Por exemplo, hoje tem lojas que vai receber lá 8 pallets de mercadoria. Aquela mercadoria chegou, vai para a gôndola, amanhã vai chegar de novo. Aí eu disse a ele: o senhor está preocupado porque o senhor não está vendo a mercadoria. Pode deixar que sábado eu vou pegar o senhor de manhã em casa e vou lhe levar para o senhor ver onde está a mercadoria. Aí peguei ele, levei ele no centro de distribuição, mostrei a ele, não, agora eu estou tranquilo.
Mas ele não entende, ele não consegue entender. Aí você isso. precisava fazer isso. Eu precisava fazer isso, senão ele ia entrar em parafuso. É. Então, o setor de supermercado teve essa mudança. Então, o setor mudou de mão. Pouquíssimas empresas conseguiram sobreviver nessa transição. Verdade. Na Bahia, pra você ter ideia, eu acho que só existe 1 ou 2 CNPJs dessa época de inflação. Um é o supermercado Itão, em Itabuna e Ilhéus, que é o CNPJ mais antigo em atividade no setor, na Bahia. E deve ter mais 1 ou 2, porque mudou de mão. No Rio também, você No pega Rio disco, também, sendas, acabou tudo. Acabou tudo. Paz Mendonça, acabou tudo. Seu Mamed comprava a produção de uma indústria. Imagine a capacidade que esse cara tinha de compra. Mas depois ele não teve eficiência. Quando acabou a inflação... Mas ele também fez um cara que era um bom comprador, fez um péssimo negócio. Pronto. Então, essas empresas, o setor mudou completamente. E hoje, o setor, ele caminha para esse nível de eficiência. Deixa eu colocar mais um outro ingrediente aí, que é, você está falando de TI, e o comércio eletrônico? Como é que... Não, o comércio eletrônico é uma realidade. Né? E como é que ele vai impactar e vai direcionar vocês daqui para frente? Por exemplo, no nosso negócio hoje nós já temos uma plataforma digital, o e-commerce. Isso, nós começamos um projeto, antes da pandemia a gente criou um projeto de delivery em nossas lojas. Era um projeto bem pequeno na época, porque a gente entendia que tinha que ir para esse caminho, porque nós, na nossa empresa, nós prezamos pelo bom atendimento, por o encantamento do cliente. Então a gente disse, a gente tem que criar um delivery para a gente entregar produto na casa do cara. E começamos. Na pandemia isso virou um negócio, dentro do nosso negócio. Para você ter ideia, nós praticamente montamos um negócio dentro da empresa para tocar isso. De uma hora para outra nós tivemos que contratar 90 pessoas. De uma hora para outra era um negócio que atendia 1, 2 pedidos, passou a atender 200, 300 num dia. Então chegou a representar em algumas lojas 23% a 24% da venda. Porra. No pico da pandemia, ninguém queria sair de casa. Pô, mesmo assim, enfim, conseguimos fazer isso. E aí fomos trabalhar a construção dessa plataforma digital. E lançamos ela agora no meio do ano. Se você perguntar, esse negócio hoje remunera? Não, não remunera. Mas é uma forma de você estar se relacionando com o cliente. Porque tem o cliente que não quer mais visitar a loja física. É uma forma de você estar... E aí você vai entendendo e vai conhecendo como é que funciona isso. A gente abriu a plataforma, criou a plataforma direcionada a uma unidade nossa que atende. Agora a gente já está trazendo para mais 2 unidades, porque a gente já está começando a entender o funcionamento da coisa. E aí, buscando pessoas que têm conhecimento, empresas que trazem uma prestação de serviço adequada, que coloca a gente em par de igualdade com os principais players do mercado. O supermercado, a gente concorre com empresas muito poderosas. Quando o Walmart chegou no Brasil, no final da década de 80, início da década de 90, criou um maior alvoroço no setor, porque todo mundo achava que o Walmart ia comprar tudo. Que o Walmart ia conseguir monopolizar o mercado do Brasil. E o Walmart foi embora do Brasil há um ano e meio atrás. Eu acho que ele não quer ver mais nunca falar o nome do país Brasil dentro da companhia. Porque ele não conseguiu entender como é que funciona esse nosso país. Que tem inúmeros países dentro do país. Ah, sim. E aí a gente convive com empresas que não têm a capacidade de entender isso. E aí deixa a oportunidade para os pequenos crescerem e se desenvolverem. Porque... Mas você acha que a tendência natural desse setor de supermercado é desconcentração, de ter poucos players a médio e longo prazo? As grandes companhias vão existir sempre. E elas vão sempre dar oportunidade para os pequenos se desenvolverem. Porque os pequenos são muito mais rápidos que os grandes. Mas são infinitamente mais rápidos do que eles. E o pequeno que tiver essa capacidade de se organizar e de não burocratizar a empresa, porque não adianta também você ser pequeno e criar um monstro dentro do teu negócio. Não. Lá na nossa empresa eu sou um crítico à burocracia, um crítico. Eu
como eu nasci da gôndola, do atendimento direto com o consumidor, lá eu digo, velho, quem manda aqui é consumidor. Não cria regra para consumidor exercer regra, não. A regra quem tem que dizer é ele. É ele que dita a regra. A gente é que tem que cumprir a regra dele, não é ele que tem que cumprir a nossa regra. Porque senão o cara muda. Ele muda de loja, ele sai. Não... Então, para mim, o pequeno varejo vai sempre existir. Com toda a dificuldade, por exemplo, o momento dos cash and carry, né, dos atacadões. A expansão desse modelo. É uma expansão enorme no Brasil. Mas, por outro lado, uma coisa que eu questiono muito, para mim, o ativo mais importante das pessoas hoje é tempo. Não tenho dúvida. Tempo. Qual é o ativo principal hoje do ser humano? Tempo, velho. Quantas pessoas nós conhecemos que trocaria fortunas por mais 5 anos de vida, mais 10 anos de vida? Então, o cara hoje, a pessoa, a mulher, o homem, o cidadão, vai às vezes destinar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ficar em fila em grandes lojas. Às vezes o deslocamento para chegar numa loja grande dessa é maior do que o atendimento que ele tem numa loja pequena ao lado da casa dele. Por exemplo, nós temos uma unidade no Horto. O cliente, o consumidor do Horto, o morador do Horto, ele acessa a loja do Horto da Rede Mix, faz suas compras e volta para casa num tempo menor do que ele sair do Horto para ir comprar em qualquer outra loja grande. Até na própria loja que era do Extra, que agora é Açaí, na Vasco da Gama, que é do lado do Horto. Que só ele sair de carro, parar no estacionamento, se deslocar do estacionamento até a loja é enorme, quase 6 mil metros de piso, para você às vezes fazer... E outra coisa, a característica hoje do consumidor não é mais de fazer aquelas compras enormes como se fazia na época da inflação. Né? Sim. O cara ganhava o salário hoje, ele ia Na hoje mesma para o hora, supermercado claro. para comprar tudo. Porque se ele deixasse para comprar amanhã, ele já perdia 20% de poder de compra. 10, 15 às vezes. Então, hoje em dia não. Hoje em dia você percebe consumidor na loja que frequenta, às vezes, por característica do bairro, que frequenta a loja 3 vezes por dia. Nós temos a loja no Corredor da Vitória, que está ali do lado daqueles prédios. A gente percebe consumidor ali que vai na loja 3 vezes por dia. Principalmente, às vezes, consumidores de terceira idade, idosos, que não tem outra, está em casa, às vezes vai no supermercado, é a atividade dele do dia. Cada coisa que esqueceu, o cara volta lá. É a atividade do dia. Aquilo ali passa a ser uma distração para ele. É. E aí a gente tem que estar com a equipe preparada para receber essa pessoa, encantar ela, para ela assim, dizer, ó, eu vou na Rede Mix, porque lá, na Rede Mix, eu passo as horas do meu dia e lá eu sou bem atendido, eu sou chamado pelo nome, eu tenho uma relação de pessoal com os... E a vida desse idoso está ficando mais difícil, porque o banco ele já não vai mais. Pronto. Já não vai pegar extrato. Então, por isso que eu acredito nas lojas menores e nas lojas que a gente consegue entregar isso. Porque a grande companhia, ela busca um nível, às vezes, de eficiência tão grande que ela sai cortando as coisas por uma simples análise de número. E a gente não pode fazer só a análise do número. Perfeito. O setor de supermercado, o número te dá um norte, mas você tem que analisar todas as características que estão ao redor desse número. Porque senão você pega uma loja que está em baixa performance e sai cortando equipe. E aí? O que é que vai acontecer? Você vai apagar a luz da loja, ela vai ficar mais escura. O cliente vai deixar de entrar. Daqui a pouco você fecha ela. Então você não pode fazer. Não. E às vezes a grande companhia faz isso. Essa coisa da... Já visitei loja grande, de grandes companhias, de baixa performance, de ter corredor aceso e corredor apagado. Eu sou um cara que gosta muito de livraria. E aí a Saraiva, antes de fechar, ela diminuiu muito as luzes. Cara, para mim é o sinal de que eu estou fechando mesmo. Pronto, você está botando o cliente para fora. Meu amigo, vai embora, a gente não quer mais você aqui não. E o setor de supermercado também é assim. Você encontra, por exemplo, uma coisa que para mim deixa o consumidor bastante irritado. Fila de supermercado. Aquela questão do tempo. Claro. O tempo é o principal ativo. O cara fica em fila de supermercado. Que prazer uma pessoa tem ficar numa fila de um supermercado para passar no caixa, para pagar, que às vezes é o momento de mais desgaste da relação, que é o momento do cara desembolsar o recurso.
Às vezes você tem uma loja, e as grandes companhias têm muito isso, uma loja lá com uma bateria de check-out de 20, 25 check-outs, você chega na loja e tem 5 funcionando. Com fila. Não tem sentido. Quer ver um comentário assim, que eu vejo do supermercado, que é uma coisa complicada, é o fato de até você botar o produto na tua geladeira ou no teu armário, se você tirou e botou ele em um lugar 6 vezes. Você tira da gôndola, você bota no carrinho. Você tira do carrinho, você bota na esteira para pagar. Você tira da esteira para pagar, você bota no carrinho de novo. Você tira do carrinho, você bota dentro do carro. Você tira do carro lá no meu prédio, geralmente eu boto dentro de outro carrinho. Carro. Aí dentro do carrinho eu vou chegar lá em cima, aí que eu vou botar no lugar onde ele fica. Isso é muito exaustivo, assim, é um negócio... Imagino que a tecnologia certamente vai, pelo menos esse processo... Mesmo na loja física, eu imagino que muito brevemente você vai botar dentro do carrinho, o carrinho vai ter vai acumular e você já vai passar física, direto. Outra coisa que eu questiono bastante, e para mim, por exemplo, o supermercado já deixou de ser atividade comercial há muito tempo. O supermercado é prestação de serviço. É mais uma virada de chave de 94 para cá. O supermercado deixou de ser. Meu negócio não é comprar e vender mercadoria. Meu negócio é encantar cliente, é entregar solução. Né? Nós já tivemos a era no setor de supermercado. O momento que quem mandava eram as grandes indústrias. Teve um momento que quem mandava eram os grandes players de supermercado. Ditava a regra do jogo mesmo. E hoje o momento quem manda é o consumidor. E ele não vai deixar de mandar mais nunca. Porque ele se apoderou de tal forma que ele não vai mais perder esse poder. E quem não tiver a capacidade de entender o que esse cara quer, está fora do jogo. Então, por isso que o supermercado deixou de ser atividade comercial. Antigamente, nós comprávamos para vender. Hoje, nós vendemos para comprar. Uhum. Antigamente, o consumidor procurava o produto. Hoje, o produto é que procura o consumidor. Uhum. Legal. Porque, se você não tiver uma loja bem ambientada, bem arrumada, bem layoutizada, com produtos bem apresentados, bem precificados, se você não entregar o que o consumidor quer, praticidade, velocidade na experiência dele de compra. Porque, volto a dizer, tem gente que entra no supermercado no nível por exemplo, o cara vai para a escola. Nós temos lojas bem características disso. O cara sai, quando vai levar o filho, ou vai buscar na escola, passa no supermercado para comprar aquelas necessidades, às vezes da semana. E às vezes tem 15 minutos para fazer isso. Uhum. E você tem que entregar uma loja a ele sem nenhum obstáculo, para ele fazer essa gincana dele. E às vezes ele cria uma relação com a loja tão grande que as pessoas que estão na loja já conhecem até as características do produto que ele consome. Ó, nesse processo, nesse período da pandemia, nesse serviço que a gente criou do delivery, que a gente conversou nesse instante, nós conseguimos criar uma relação tão próxima e íntima dos consumidores com a nossa equipe, que tinha consumidor que mandava a lista, aí depois nós evoluímos com o robô do WhatsApp, mandava a lista e sinalizava na lista o operador que ele queria para separar as compras dele. Ó, eu quero que minhas compras sejam separadas por fulano de tal. Porque fulano de tal já sabia que ele gostava de um tomate de tal tipo, de uma banana de tal tipo. É. Não, esses detalhes são importantíssimos. E isso é que faz a diferença no negócio. Isso o pequeno consegue identificar. O grande não consegue. Eu mesmo, por exemplo, tem vários itens que tanto faz, mas maçã, pronto. Ninguém pode escolher por mim. Cada um tem uma característica. Tem as características. Tem gente que é o queijo, tem gente que é o presunto, que gosta de mais fino, outro gosta de um... Então, quem tiver a capacidade de entregar isso, vai estar no mercado sempre, com concorrência ou sem concorrência. Legal, sem dúvida. Então, o varejo, o supermercado é isso. Eu acredito nesse formato, certo? Então, para mim, a loja física, quando a gente vai, por exemplo, vamos em 2018 para a NRF em Nova York. Aí você chega num evento daquele, maior feira de tecnologia do mundo. Você chegava lá, supermercado só com robô. Você volta em pânico. Mas você para refletir, velho, o ser humano não quer isso. O ser humano quer contato. Olha o que nós vivemos nesses últimos quase 3 anos de afastamento das pessoas. Sim. Olha o pânico que criou nas pessoas. Adoecimento coletivo. Não é?
As pessoas querem contato. Rapaz, tem coisa melhor de você ser bem atendido num lugar, seja ele qual for, né? Sem dúvida, sem né? dúvida. Ser bem atendido num açougue, ser bem atendido por um cara que está operando um hortifruti, que está ali cortando uma melancia para lhe servir, que lhe oferece um pedaço para você experimentar. Né? Eu acho essa questão do serviço, né, do Isso atendimento, é encantamento. É um negócio impressionante, porque aqui em Salvador, na Bahia, né, em geral, a gente tem uma qualidade de serviço não muito boa, mas é um serviço, em geral, cortês. As pessoas podem ter uma deficiência, serem atrapalhadas, não terem muita destreza naquela atividade, mas, em geral, são muito corteses. Da nossa natureza. Da nossa característica do baiano. E às vezes tem aquele cara que é super ágil e é o cara, cara, não tem aquela tolerância, né? O cara, você vai para fora do país, o cara, você demora 10 segundos no cardápio na tua frente, o cara se levanta e vai da tua frente, se pica e vai embora, né? Então eu acho, assim, eu sempre dou preferência à cortesia. Eu acho que, assim, eu prefiro 1000 vezes nosso serviço com as suas deficiências do que o serviço. Na nossa empresa, o DNA da nossa empresa é serviço. A gente investe muito em capacitação de gente, muito mesmo. E a gente tem certeza que esse é o caminho. A gente acredita plenamente que esse é o caminho do sucesso. Pra você ter ideia, o slogan da Rede Mix é leve um sorriso para casa. Porque, cara, não acredito mais em negócio. Porque o meu preço mais barato de não sei, sou mais barato. Preço é um ingrediente. Não é o ingrediente. Sim, claro. É um ingrediente. Então, são várias coisas que você tem que entregar. Não é só o preço. Então, primeiro, eu acredito em um cliente sair satisfeito da tua loja. Né? Pô, eu vim aqui fazer uma compra e saí feliz, né? Entregou a solução do meu problema. Acabou. Né? Então, ruptura é um negócio gravíssimo no setor. Rapaz, você não pode deixar faltar produto, não pode. Por isso e hoje você tem uma série de tecnologia de retaguarda que te ajuda na diminuição desse índice de ruptura. E aí vem, quando a gente tem, eu como sou da área comercial, eu tenho assim, questionamentos diários com a indústria. A gente tem pautas assim que a gente até briga muito, porque, por exemplo, o consumidor exige hoje que o varejo, que o supermercadista te entregue produto às vezes com 30 minutos. A indústria às vezes entrega produto a gente com 40 dias. E quando eu falo da indústria, eu estou falando de indústrias globais. Indústrias bilionárias. Indústrias as maiores do planeta. Mas a gente tem um país com logística precária. Complexo. E a logística nossa é um desgargado. Mas no final o consumidor quer 30 minutos. Ele não quer saber da complexidade. Com o fornecedor, além dessas questões de prazo, assim, eu queria que você explorasse mais um pouco, assim, quais são as principais dificuldades de lidar com os seus fornecedores? Eu não vejo dificuldade para lidar com o fornecedor. Eu vejo como oportunidade. É uma característica minha no meu negócio. Para mim, eu não enxergo nada como problema. Eu enxergo como oportunidade. Por exemplo, eu vou visitar uma loja, eu chamo o gerente para fazer a visita comigo. Eu sempre digo a ele, nós temos gerentes até que vieram de outras empresas, de grandes companhias, que foi um desafio nosso ter que desconstruir na mente dele que quando um sócio, um diretor chega na loja, não é para ele achar que o cara vai para lá dar esporro nele. Eu digo, rapaz, Joãozinho, eu não venho aqui te dar esporro. Joãozinho vem aqui te ajudar a melhorar o nível de serviço da loja. Te sinalizar coisas que às vezes você não consegue identificar, porque você está todo dia aqui, você se acostuma com o ambiente, é característica do ser humano. Se eu ficasse lá todos os dias também, eu ia me acostumar com aquele ambiente. Na casa da gente é assim. Né? A gente arruma a nossa casa, a gente se acostuma com aquilo. Às vezes, se você for na minha casa, você vai dizer, João, será que isso aqui, se botar em outra posição, não fica melhor? E às vezes você coloca e fica. E numa loja de supermercado é assim que funciona.
E aí essas pessoas têm essa questão com o fornecedor é igual dos problemas. Você transforma ele em oportunidade. O que é um embate maior com o fornecedor, às vezes, as empresas, por serem muito grandes, elas criam planos que elas fazem em função de uma média. E média é burra. E aí o embate que eu tenho com ela é esse. Por exemplo, eu tenho um exemplo clássico que eu conto. Eu participo muito de eventos no Brasil, adoro. Fiz recentemente, fui convidado a participar de um evento chamado Revolução Comercial. Nós fizemos online em função da pandemia. E de bate-papo com indústria, ele botava um grande executivo da indústria com um supermercadista para dialogar por 1h30 sobre a relação. E foi um evento de super sucesso. Hoje é uma plataforma que está sendo visitada por muitas indústrias. Ontem mesmo fiz uma reunião com uma equipe da M. Dias Branco, só de gerentes do Brasil todo, explicando, eu brinco, a vida como ela é. Uma das apresentações que eu fiz foi a vida como ela é. E aí você chegar para a indústria e receber esse plano, e esse plano não tem nada a ver com a característica da tua área. Por exemplo, eu fui convidado a um determinado evento da Reckitt Benckiser, a empresa que fornece inseticida SBP. Multiuso Veja, Vênus, uma empresa gigantesca. E o diretor nacional, é um cara que eu tenho uma relação muito boa, Gonzalo, e ele me convidou. Ele era da P&G, ele foi para a Reckitt e ele fez um evento em São Paulo para apresentar as estratégias do ano e os planos da Reckitt para o ano. E ele me convidou, João, Baiano, vou mandar um convite para você vir para o evento da gente aqui, a gente vai estar convidando vários supermercadistas do Brasil, eu queria que você viesse. Eu digo, não, vou. Aí fui. Aí chego lá no evento, aí cada diretor da sua área, do trade, vai fazer a apresentação da sua categoria e tal. Aí o cara de inseticida foi apresentar a temporada de inseticida. Ele fez uma apresentação linda, um investimento enorme. Não, porque a nossa temporada de inseticida dura 4 meses. Porque no sul e no sudeste é o período de calor. O resto dos outros 8 meses faz frio. E não tem mais mosquito, ninguém não usa inseticida. Aí ele falou, rapaz, eu estava na cadeira me sacudindo, doido para pegar o microfone dele. Quando ele terminou a apresentação, que abriram, eu pedi a palavra. Aí me deram o microfone. Aí parabenizei ele a apresentação. Eu disse a ele, velho, você já parou para imaginar que a temporada de inseticida no Nordeste, me identifiquei que eu era da Bahia, disse que a temporada de inseticida no Nordeste dura 365 dias do ano? Que o mosquito, quando esfria o tempo aqui em São Paulo, ele vai para a Bahia e não volta mais nunca, porque lá é muito melhor de viver, porque até a água do mar é quente. O mosquito vai viver na Bahia, cara. Vai voltar para São Paulo para ficar com frio aqui. E lá a gente precisa de inseticida o ano todo, porque o mosquito está lá. E tu vem me apresentar um plano de vender inseticida só 4 meses do ano. De ter ações só durante 4 meses. Rapaz, na mesma hora o Gonzalo pegou o microfone dele, chegou para ele e disse, você tem 15 dias para ir na Bahia e apresentar um plano de inseticida para João, lá da Rede Mix, para o ano todo. Esse, para mim, é o grande desafio da relação hoje com a indústria. Porque a indústria, por exemplo, a gente, varejista, nós temos hoje que conhecer o cliente pelo CPF. E a indústria tem dificuldade de conhecer a gente pelo CNPJ. Essa falta de customização, essa padronização excessiva. Né? Tudo deles é na média. Entendi bem agora. Certo? Então, o plano, você quer ver outra coisa desafiadora? Por exemplo, Heineken. Outro embate que eu tive, diretoria da Heineken, são todos meus amigos. Eu já fui assistir uma final de Champions League em 2017, a convite deles. Uma experiência única. Ir para a final de Champions League é um espetáculo. Qual foi? Foi Real Madrid e Juventus. 3-1 para o Real Madrid, em País de Gales. Sim. Em Cardiff, País de Gales. Massa. Levei mais tempo em deslocamento de avião do que lá, mas foi assim uma viagem sensacional. E aí, a Heineken lança a Heineken Zero. Lançamento. Só que era um lançamento, no primeiro momento, feito para 2 estados, 2 regiões só. Só que o cara divulga numa mídia nacional. E hoje, com o advento da rede social, aquilo se multiplica numa velocidade enorme. Aí o cara da Bahia chegava aqui e dizia, cadê a Heineken Zero?
Aí vai explicar ao consumidor que aquilo é uma estratégia da Heineken só para o Sudeste. Olha que desgaste você tem com o consumidor. Ele não quer saber disso. Ele quer o produto. Eu costumo dizer na loja com a minha equipe, com os gerentes da equipe, quando o consumidor chega e o cara está lá dando desculpa, eu digo, velho, ninguém vem comprar desculpa. Ninguém entra na loja para adquirir desculpa. Não dá desculpa. É a pior coisa que tem é você dar desculpa ao cliente. É melhor você dizer o problema. Ó, não tem porque eu não tive eficiência. Ó, não tem porque eu não comprei. Mas não fique inventando conversa. Ele não vem, não tem cadastrado na loja desculpa. Não tem preço, não é produto. Então, fala a verdade. Aí você chega a um fornecedor como a Heineken, com uma marca de alto desejo. Aí eu quero Heineken Zero. Não tem porquê. Vai dizer a ele, não, porque a Heineken lançou só... Você vai criar mais desgaste ainda com ele. Então, a relação com a indústria, com o fornecedor, para mim, o maior desgaste hoje é esse. É você desconstruir. Ontem eu tive uma reunião com o diretor da Mondelez, mostrando a ele que o plano que o executivo dele traz para a minha equipe não atende o meu negócio. Porque às vezes ele quer trazer, por exemplo, ele quer trazer um pack de biscoito Oreo, leve 4, pague 3. Um biscoito que já tem um preço de desembolso mais elevado, pela marca, pela qualidade do produto, e ele quer forçar o cliente a comprar 3 para levar 4. Eu disse, ele, velho, nossa empresa, nós temos 17 lojas que atendem todos os públicos. Eu tenho 6 lojas que atendem o público CDE. O cara que está comprando hoje um produto de baixo preço. Aí tu quer que eu bote para ele levar 3 pacotes de Oreo? Esquece, ele não tem grana para comprar 3 pacotes de Oreo. Se a gente fizer um trabalho bacana com um pacote, talvez ele migre até para experimentar, ele vai ter condição de comprar um. E se ele gostar, ele vai passar a ser cliente de tua marca. Mas 3, ele não tem essa capacidade, ele não tem caixa para comprar 3. E teu executivo está aqui com uma proposta dessa. Isso não casa com a minha necessidade. E não é a minha, é a necessidade do público que frequenta a minha loja. Sim. Né? Que não é mais o que o dono quer, certo? E isso é uma coisa que a gente tem que ser bem enfático. Por exemplo, eu falo isso muito com a minha equipe na loja. Eu visito muito a loja. Digo, velho, quando o Joãozinho vem aqui e sinalizar uma coisa para você, não é o que ele quer, não é o que eu quero, é o que o consumidor quer. A gente tem que abrir a mente para isso, para identificar o que o consumidor quer, não é o que eu quero. Perfeito. Eu quero a satisfação do consumidor. Se ele quiser que eu bote a gôndola de cabeça para baixo, nós vamos botar a gôndola de cabeça para baixo. Maravilha, mano. Então, as pessoas ainda têm esse, não, porque o dono quer. Não, o dono daqui não sou eu, cara. Meu nome está só no contrato social, eu corro um risco. O dono daqui é aquele cara que está passando no caixa ali, ó. Um outro aspecto que tem a ver com o nosso início de conversa e com a própria origem da Rede Mix, né, que foi esse processo associativo. Se a gente for lá no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essas redes de cooperação, elas existem aos borbotões, assim. O programa do Rio Grande do Sul durou quase 20 anos, foram 280 redes de cooperação diferentes. Lá tem uma rede 100, que são... É uma rede das redes. Uma rede das redes. Eu já fui visitar. Tem isso. Tinha um cara aqui também, o Braulio, você conheceu? Sei quem Ele estava querendo montar também uma rede, redes aqui. Mas o que você acha que é a grande dificuldade aqui da nossa cultura de associativismo? Cultura de levar vantagem. Características? Levar vantagem. É não ter a capacidade de entender que quando você se associa, você divide o resultado bom ou ruim. Você não está ali só para adquirir o bom. É a lei do Gerson. Eu lhe digo isso com toda sinceridade. Eu convivi isso desde 96. Você montar um negócio, fechar um negócio. Eu tinha convicção que aquilo ali era o único meio de meu negócio sobreviver. Era o único meio. Eu tinha essa convicção. Digo, olha, se isso aqui não der certo, meu negócio vai definhar. Porque hoje apesar de eu falar aqui que eu tenho certeza que as pequenas lojas são as lojas de mais prosperidade em função da necessidade hoje do consumidor, da proximidade do tempo, mas se elas não se organizarem, elas morrem, porque sozinha ela não consegue tocar. Se ela não tiver a capacidade de se juntar pela troca de experiência, a coisa mais importante do meu negócio é a troca de experiência com meus sócios. Uhum. Quando a gente começou, eu tinha dificuldades que eles já tinham passado.
E aí o baiano não tem essa característica. Não tem. E aí a gente, na época que nós começamos a central nossa, eu era do comercial, a gente fechava um negócio com o fornecedor, você comprava lá um lote de feijão. Lógico, você tinha 10 empresas na época. Cada um comprava de uma marca. A partir do momento que você se junta, você não vai conseguir comprar de todas elas. Ponto. Se você tinha 8 fornecedores, aqueles 8, alguém vai perder. Sim. Talvez se transforme em 3. Aí você fechava com 3 fornecedores. Os 5 que ficaram de fora, sabe o que era que fazia? Chegava para o cara individual e dizia, rapaz, eu lhe faço o preço mais barato do que você comprou. Aí o cara cedia. Ah, mas o cara me fez, eu digo, babaca. Ele te fez porque ele não quer que o negócio da gente prospere. É claro. Ele tá te dando uma isca. Aí tu morde e tu já foi. Eu acho que... Rapaz, o cara podia me oferecer pela metade do preço. Eu dizia a ele, rapaz, na próxima vez que a gente for negociar, tu traz esse preço que a gente compra em tua mão. Eu acho que essa questão tem a ver com uma característica que eu acho que é diferenciadora do ser humano. É o curto-prazismo. Pronto, ok. É o cara que não consegue... Quer o resultado imediato. É imediatismo. Ó, eu acho que o resultado é agora. Ó, esse nosso negócio, que começamos com 10, os 5 que saíram, só um está no ramo. Os outros 4 foram pro saco. Diz muita coisa isso. Então não tem... Ó, eu visitei várias centrais de negócio no Brasil. Eu recebi gente aqui do Espírito Santo umas 4 vezes. Eu viajava, às vezes, contava o case, nosso case, o cara... Teve um que disse para mim, baiano, eu não acredito no que você está me falando. Isso não é verdade. Eu disse, vai lá, velho. Vai lá ver. Ele disse, rapaz, você me recebe? Eu digo, no dia que você quiser. Leve todo mundo que está aí. Aí um dia ele me ligou. Baiano, juntei a turma aqui e estou indo para aí. Espírito Santo. Vieram uns 12. Peguei uma van, passei 1 dia e meio com eles, rodando todas as lojas, mostrando como a gente trabalhava, mostrando. Aí ele chegou para mim e disse, velho, é verdade, o que você falava lá era tudo verdade. Aí depois ele me ligou, e o negócio dele muito maior do que o nosso. E aí a quantidade não é sinônimo de qualidade. O nosso negócio passou a ter qualidade quando ficaram 5. Quando tinha 10 não tinha qualidade. Sim. Aí o negócio dele no Espírito Santo tem acho que 80 e tantos associados. Eu disse, no dia que eu conheci ele, eu digo, rapaz, a primeira coisa que tu tem que fazer no teu negócio é diminuir o número de associados. No dia que tu diminuir, tu vai ter mais qualidade. Segrega, velho. Seleciona. Quem é bom, põe regras. Põe regra e quem não cumpre, tira. Sanções, você isso. tem que... Aí ele chegou pra mim, aí ele conversou, passei 1 dia e meio conversando com eles aqui. Aí uma semana depois ele me liga. Ô, baiano, a gente vai fazer uma reunião aqui estratégica com todo mundo. E eu queria que você viesse aqui para conversar com eles. Eu disse, você quer que eu vá falar o que você não tem coragem de dizer? Ele disse, é por aí. Eu disse, tudo bem, os caras são seus amigos, ficou todo mundo amigo, você não quer dizer a ele o que eu vou para aí, vou falar. E fui, e passei um dia com eles. É mais fácil. E foi claro com eles, velho, eu não acredito nesse negócio de vocês com essa quantidade de associados. Porque não tem unidade. E na Bahia ainda tem essa questão do imediatismo, da vantagem, né? De pensar pequeno. Pensar pequeno. E você não tem noção como, por exemplo, outra coisa que, para mim, eu defendo lá com a minha equipe, todo dia, eu digo, nós temos que nos diferenciar pela qualidade. Não é, às vezes, com o consumidor, sempre, e com o fornecedor também. Okay? O volume do meu negócio não faz cócega em resultado de nenhuma grande companhia. Mas eu tenho que ser desejado pela qualidade do meu negócio, não pelo tamanho dele. Perfeito. Então hoje, por exemplo, quando chega um diretor da Ambev, ele vai visitar a loja da Rede Mix. Quando chega um diretor da Heineken, ele vai visitar a loja da Rede Mix. Tem um mês, o presidente comercial da Nestlé estava aqui em Salvador, foi visitar a loja da Rede Mix. E por que você acha que isso... Porque eu entrego qualidade, porque eu entrego execução. Mas como é que essa execução e essa qualidade é percebida por esses caras? Porque quando eles trazem,
quando eles trazem os projetos, a gente debate esse projeto e a gente tem essa franqueza de provocar eles. Perfeito. Ó, eu fiz uma provocação com a Coca-Cola, foi uma coisa emblemática. A Coca-Cola tem um plano de execução. A Coca-Cola talvez não, com certeza é o nosso principal fornecedor em qualidade de execução. O time da Coca-Cola é um exército bem treinado, são pessoas altamente capacitadas e vai do diretor ao promotor que arruma a loja. O cara só pensa em Coca-Cola. Aquele negócio mesmo. E eles têm um plano de execução bem... Eles executam aquilo, é uma bíblia para eles. E eles fizeram tudo na loja nossa de Alphaville. Tudo bonito, lindo, maravilhoso, aquelas participações lá, X% para tal categoria e tal. Aí, ótimo. Visitando a loja, está sempre faltando na gôndola Coca zero açúcar. Mas durante a semana, como o promotor está na loja, ele passa o dia na loja, ele está ali repondo. Quando é um dia de domingo, eu fui visitar a loja de tarde, estava sem fazer nada, deixei na loja fazer dar uma surpresa lá para ver como é que estão as coisas. Quando eu entrei, que eu fui na seção da Coca-Cola, não tinha uma Coca-Cola zero açúcar na seção. Aí chamei o encarregado, o gerente não estava nesse dia, chamei ele e disse, por que, João? Porque hoje não tem promotor. Eu disse, velho, isso não é argumento. O produto entrou na loja da Redmix, ele deixou de ser da Coca-Cola, é nosso. Se não tem promotor, tem que ter alguém para botar na gôndola. Aí ele foi e botou. No outro dia eu fui na loja, chamei o gerente e disse, você não tem a mão de obra da Coca-Cola no domingo, então a participação da Coca Zero, ela vende mais do que a normal. Ela tem que ser maior do que... mas João, mas o cara não vai fazer isso, porque o planograma dele não permite botar uma participação maior. Eu digo, o planograma não tem que ser dele. O planograma tem que ser nosso. É característica da nossa loja. Eu vou para o escritório agora, eu vou pedir ao menino do comercial para levantar o percentual de venda de Coca Zero e de Coca normal e vou lhe mandar para você arrumar a loja com esse percentual. E pode deixar a Coca-Cola que eu resolvo. Deixa eles brigarem aí. Aí ele mudou. Aí na mesma hora o diretor liga, João, você não está cumprindo. Eu digo, velho, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui. Peguei os números todos e mostrei ele. Cara, eu tenho que cumprir isso aqui, Eu tenho que cumprir o que o meu consumidor quer, não é o que a Coca-Cola quer. Se tu quiser tá no jogo comigo, vamos ler essa cartilha, não a tua. Se tu entender isso aqui, não tem problema nenhum. Ele disse, eu vou levar isso para a companhia. Levou. Uma semana depois ele disse, pode mudar o planograma todo, o planograma da tua loja vai ser diferente das outras lojas. Pô, maravilha. Mas é você ter essa franqueza. Entendi, perfeito. E levar esse resultado. Não, é essa capacidade Horácio, analítica que eu acho que não... Tem gente hoje, tem varejista, que ainda fala, que ainda não divulga faturamento, que acha que é segredo. Isso é de uma ignorância, velho. Você compartilhar informação, isso é inteligência. Mas mas é característica. Tem gente, não, minha empresa é uma caixa, não entra ninguém, aqui não sai informação. Eu convivi com isso, velho. Eu fui presidente da Associação de Supermercado. E você conviver com pessoas que, Ave Maria, não fala nada. Só pergunta e não responde. Eu, Joãozinho, não convivo com pessoas que não respondem. Porque eu pergunto e respondo. Eu quero conviver com pessoas que perguntam, que lhe perguntam e lhe dá resposta. Troca. Porque a gente cresce assim. A maior faculdade que eu fiz foi 4 anos presidindo a Associação de Supermercado. Eu fiz 7 anos e meio meu curso na Católica de administração de empresa. Tenho uma frustração enorme. Eu nunca, nos 7 anos e meio, tive uma disciplina que falasse de supermercado. Aquilo me deixava intrigadíssimo. Eu não tinha motivação de ir para a faculdade. Se você se forma em administração e você não tem nenhuma disciplina de venda. Nada. Né? De forma geral. De layout, de nada, do que eu convivia
Não tinha nada. Aquilo me deixou. Eu me formei, repito, porque minha mãe me cobrava. Minha mãe dizia, você tem que formar. Se minha mãe, eu estou indo para fora, eu estou perdendo meu tempo. Eu levei Eu levei 6 semestres para passar em matemática 1, limite e derivada. Eu ficava olhando, rapaz, isso eu não vou usar nunca na minha vida, esse limite, essa derivada no meu negócio não, cara. Vai ter gente lá para usar, eu não quero isso não. Agora é o tipo da coisa também, é a forma como é ensinada. Muitas vezes eu boto o cara de matemática que não tem contextualização. Pronto. Aí, derivada é extremamente importante em otimização. Pronto. Então, assim... Então, aquilo para mim foi uma frustração enorme. Quando eu fui presidir a associação, eu tive contato com... A gente criou tanto projeto bacana dentro da associação de qualificação do supermercadista. Eu fiz evento na Bahia aí, em várias regiões, de levar palestrante, de levar case, de contar história, de motivar, de fazer evento aqui, fazer caravana, levar pro CD da gente, levar os caras, vem cá, vem embora fazer uma imersão aqui. Fazer um pouco do que eu fui quando eu fui para a NRF, quando a Seara me leva para fora. Eu acho que isso a gente cresce, a gente aprende proporcionando isso para essa turma, certo? Perfeito. Então, para mim, foi os 4 anos, eu digo, foi a minha faculdade. Aí depois eu fiz um curso de pós-graduação na FTE, também que eu adorei, mas não fiz o trabalho de conclusão, porque na verdade, eu não me entendi com o professor. Na época eu estava inaugurando uma loja, eu queria apresentar um projeto de inauguração da minha loja. Apresentar o plano de negócio da minha loja, tudo, Sim. Da concepção dela, da escolha do terreno, toda. A gente só faz isso tudo com pesquisa, cara. A gente não adquire uma área para montar uma loja sem fazer uma pesquisa de mercado da região, de consumo, de poder aquisitivo, de população, de potencial de venda. Não dá mais, porque o achismo ficou no saco. Então, eu queria apresentar isso. O professor chegou para mim e disse, você não vai poder, você vai ter que fazer um trabalho assim. Eu quero assim. Eu digo, cara, aí o que você quer eu não tenho para lhe entregar, não. Eu quero lhe entregar uma coisa muito melhor, diferente, mas eu ainda brinquei com ele, eu disse, você sabe o que é que você quer? Você quer que eu vá para o Google, pesquise lá um trabalho pronto, imprime e lhe entregue. E eu não vou fazer isso. É que o professor gosta de clones, né? O cara vai ser um clone dele mesmo. Pronto, então. Aí eu disse, eu quero lhe apresentar a vida como ela é. Sem dúvida. Porque eu tinha isso fresco no meu negócio. Eu não fiz a conclusão. A única matéria que eu não fiz, mas, por exemplo, eu fui aluno de Helbe Celestino de Economia. Helbe me ensinou economia em um semestre na pós-graduação, muito mais do que os 3 semestres que eu tive de economia, 1, 2 e 3 na Católica. Ele é bom demais. Foi, para mim, marcou, certo? Tive aulas de administração mercadológica. Aí sim foi um curso que me deixou... E a gente tinha muita troca, porque tinha muita apresentação em sala. Por exemplo, eu fui me lembro quando no mês que eu me casei, 2002, então eu fiz 20 anos de casado. E eu ia viajar para a Lua de Mel, ia ter uma apresentação de uma matéria dessa, ia ser um dia depois do meu retorno. Aí a gente tinha uma equipe, um amigo meu de infância também fez comigo o curso. Aí ele disse, pô, João, você vai viajar, você vai chegar no dia. Eu digo, faz o seguinte, vamos fazer desse tema de supermercado. Eu vou trazer o material, vocês fazem o trabalho e pode deixar que eu apresento. Ele disse, pode deixar que eu apresento. Eu sei o que é que eu vou apresentar, eu sei o que é que eu estou lhe entregando de conteúdo. Desde que no dia, eu vou chegar no dia da aula, eu apresento o trabalho. Velho, os caras botaram o trabalho lá, eu fui apresentar, o professor nem olhou o trabalho deles o trabalho que estava sendo apresentado. Fui contar a história do contexto do supermercado e tal. Então, eu acredito nisso. Maravilha. No dia que as escolas, as academias levar esse mundo real, cara, esse mundo real, para a mente das pessoas, pensar, eu converso muito. A gente passa a tarde toda conversando. Porque a gente já até
o formato mesmo tem que ser... Qual é a dificuldade das pessoas hoje? Pensar. As pessoas têm preguiça de pensar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Preguiça. Isso eu não tenho. Rapaz, eu vou para a loja, ó. Eu cuido da área comercial, mas para mim, loja, para mim é o meu escritório. Eu passo o dia no escritório, mas eu tenho que passar em alguma loja no dia, porque na loja eu desestresso do escritório. Sim. E aí eu chego na loja, eu mostro às pessoas isso, e o velho, ó, vamos pensar, se a gente fizer isso de outra forma, será que não fica melhor? Você é um cara otimista ou pessimista em relação... Não estou falando desse momento, falando assim a coisa mais médio, longo prazo, assim, em relação ao país e em relação à humanidade. Como é que queria uma coisa que questão... Eu sou sempre otimista. E eu acredito que varejista não pode ser pessimista. Porque senão você leva esse ambiente para a tua equipe e você destrói seu negócio. Imagine todo mundo triste e de cabeça baixa. Eu tive um momento na minha vida, na minha trajetória, que foi o pior momento da minha trajetória de supermercadista, foi quando eu soube da notícia da abertura de um... Lembra da loja de Paripe que eu lhe falei? Sim. Pronto. Na loja de Paripe, em 2014, anunciou a chegada de um açaí, de uma grande loja lá. E praticamente no bairro só tinha a nossa loja. E era uma das principais lojas nossas da nossa rede. Quando anunciou essa chegada dessa loja lá, eu fiquei em pânico. Eu passei 15 dias, os piores 15 dias da minha vida. Eu não tinha alegria nenhuma. Eu fiquei mal. E quem me tirou disso foi meu gerente da loja, que trabalha comigo há 20 e tantos anos. Um cara que é meu soldado. Sim. E eu visitando a loja, ele olhou um dia para mim e disse, pô, João, tô lhe achando para baixo, sem sorriso no rosto. O que é que está acontecendo? Eu cheguei para ele e disse, pô, Aguinaldo, a gente acaba de receber uma notícia dessa que vai chegar um grande player aqui para concorrer com a gente. Você acha que eu tô feliz? Ele disse, porra, cara, tu vai perder o jogo antes de entrar na partida, antes de entrar em campo. Até me emociono, porque... Aí eu disse, rapaz, você tem razão. Eu estou antecipando a derrota. Ele disse, levanta a cabeça. Eu disse, aí aquele contato que eu tive com ele naquele dia, ele me tirou do baixo astral, cara. Aí o que foi que eu fiz? Isso foi no final de junho, no dia 2 de julho, no feriado. Chamei Paulo, meu tio, meu sócio. Disse ele, vamos 2 de julho para a Feira de Santana. Ele disse, fazer o quê? Ele disse, vamos fazer uma imersão na loja do açaí de Feira de Santana. Passar um dia lá dentro, anotando tudo que ele tem de positivo e de negativo, para a gente se preparar para a chegada dele. Ele disse, vamos. Peguei o carro aqui, fui com ele para a Feira de Santana, levei um caderno e uma caneta. Passei o dia dentro da loja do açaí de Feira de Santana. Cheguei lá, eram as 8h30 da manhã, saí de lá às 16 horas. Comi um lanche dentro da loja, anotando tudo, rodando a loja. Eu não sei como é que nego não chamou a polícia para me tirar dentro da loja. Notando tudo que ele tinha de positivo e tudo que ele tinha de negativo. Trouxemos para dentro de casa e fomos analisar cada ponto. E reconstruímos nossa loja e o açaí abriu e a gente continua vivo. Então o nosso maior concorrente somos nós mesmos. Perfeito. Certo? É a nossa desmotivação, a nossa baixar a cabeça, entregar o jogo antes de entrar em campo. E aí eu sou otimista por isso. Eu passei esse momento da minha vida mal. Acho que isso ilustra maravilhosamente bem. E aí a humanidade hoje é completamente diferente e vai ser daqui. Eu tenho um filho de 8 e um de 9 anos. Eu não consigo dar um embate para eles de conversa. Eles dialogam comigo parecendo que eles têm a mesma idade que eu. Bacana. Porque é diferente. Ele tem uma relação comigo que eu não tinha com meu pai. Eu olhava para meu pai, meu amigo, eu tinha que fazer o que ele queria. Meu filho não faz o que eu quero, ele faz o que ele quer. É completamente diferente. Então a gente tem que se adaptar a isso. E o varejo, como lida com muita gente, você tem que ter essa habilidade de estar convivendo com essas transformações. E quando você fala o cenário, por exemplo, Brasil, velho, eu sou torcedor do Brasil, independente de quem esteja lá em cima. Independente de quem esteja no comando. E nessa minha trajetória por exemplo, de empresa, desde quando comecei, quantos passaram pelo Brasil
pela Bahia e por Salvador. E eu continuei fazendo o meu negócio. É importante você ter contato com essas pessoas. Por exemplo, o poder público, hoje é uma pena que o poder público não tem a velocidade da iniciativa privada. Precisava ter mais velocidade. A iniciativa privada, ela não se desenvolve mais por falta de velocidade do poder público, porque trava. Precisava ser mais veloz, desburocratizar, para a gente poder se desenvolver mais rápido. Por exemplo, eu tive um caso aqui, se a gente passa o dia contando de coisas que a gente não conseguia desenvolver porque parava no poder público. Pô, vou depois te convidar para você dar um pulo lá na escola de administração. Vou, com pra maior gente prazer. Continuar esse papo maior aqui. Prazer. Eu acho que maior hoje a gente... prazer. Mas foi maravilhoso, cara. Muito Maior bom, prazer. foi um prazerzaço aí. Foi bom demais. Bom Também demais. falar de supermercado para mim é top, adoro. Eu sou apaixonado, para mim é cachaça. Bom, Cláudio, poxa, um prazerzão, muito obrigado mesmo. Foi muito boa, muito enriquecedora. Acho que quem tiver contato com esse material vai se deleitar com essa conversa aqui. Obrigado você por ter me convidado e ter batido esse papo comigo. Acho que é um prazer enorme falar da minha trajetória, porque eu amo o que faço, né? Supermercado para mim é tudo. Eu nasci e me crio nisso e não me vejo fora desse setor. Então agradecer a oportunidade de estar aqui participando. Abraço a todos.